Como você tem sentido a economia nos últimos tempos? Você tem acompanhado os indicadores econômicos no Brasil e no exterior? E você já sabe qual a relação disso tudo com as criptomoedas e os investimentos? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é o 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você terá uma análise dos últimos acontecimentos macro no mundo e a contextualização disso tudo com o mercado das criptomoedas e o mundo dos investimentos. Quando eu me refiro a acontecimentos macro, eu falo sobre indicadores da economia global que interessam para o nosso mercado de criptomoedas. A essa altura, se você já me segue no canal, você sabe da importância de se analisar as criptomoedas, os fatores que se relacionam com o mercado, a contextualização, conceitos, categorias e afins. Com certeza são importantíssimos esses fatores. Mas as criptomoedas, elas não estão em uma bolha. Apesar de terem elementos diferentes na comparação com as finanças tradicionais, as criptomoedas se relacionam comigo, contigo e com as demais pessoas. E nós possuímos comportamentos naturais ao lidar com qualquer espécie de dinheiro. E isso tudo sofre influência também do que está acontecendo no mundo. Tanto eu quanto você, todo mundo age de acordo com isso. Nesse vídeo, no entanto, eu não darei nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhuma criptomoeda específica. Eu até posso vir a mencionar sobre algumas criptomoedas do mercado, mas nada é uma recomendação específica nessa direção. Eu também não compartilharei nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Você pode até pensar que esse conteúdo, por ter uma relação com a economia, ele não se relaciona tanto com o mundo cripto. Mas se você estiver pensando isso, tome cuidado, pois no mundo dos investimentos as coisas estão sempre relacionadas. Há outras áreas relacionadas com o mercado cripto, além do próprio mercado cripto. Essas áreas passam por finanças comportamentais, finanças internacionais, economia global e as próprias criptomoedas. São esses os principais pilares do investidor completo. E entender tudo o que está acontecendo no viés macroeconômico global te aproxima ainda mais do 15 em 1. Guilherme, mas o que significa o 15 em 1? Bom, para os mais antigos do canal, esses já sabem de cor e salteado o que é o 15 em 1. Eu já postei vídeos, inclusive falando sobre como eu alcancei o 15 em 1. Mas para os mais novos, o 15 em 1 consiste em multiplicar o seu dinheiro investido em uma criptomoeda por 15 vezes em até um ano, daí 15 em 1. E quando você domina a visão macro, que, como eu já falei, se relaciona com o mercado cripto significativamente, você vai ter uma lupa capaz de antever os impactos no mercado. Um desafio, no entanto, é cravar o cenário exato que vai acontecer. E isso se torna ainda mais desafiador quando a gente fala de mundo cripto, que é mais recente do que os demais e na história ele está sendo criado agora, né? Toda a sua história está sendo criada agora. Mas fica tranquilo que eu vou passar por isso tudo ao longo do vídeo que você vai ver aqui logo na sequência. O mais importante é você entender a importância dos indicadores macro e da economia. Na sequência eu destrincho melhor a que eu me refiro. A parte macroeconômica e a economia em geral estão para o mundo cripto, assim como o tempo e o mar estão para um velejador. Ele precisa entender como está o tempo, o mar que naturalmente aumenta a sua capacidade de velejar melhor e diminui o risco de acidentes que podem vir a acontecer. É possível conseguir velejar em um cenário mais difícil também, mas requer mais tempo de estrada e mesmo assim pode ser surpreendido com o que vai acontecer. Por isso é importante entender o mar e o tempo para evitar surpresas ou minimizar surpresas, seja lá qual for o nível de experiência que você possui. Se você já domina, ótimo! Na sequência eu vou compartilhar o cenário atual objetivamente, além de mencionar a importância, como eu já estou fazendo aqui nesse momento. Eu vou até compartilhar com você um pouco da minha evolução como investidor. Eu comecei a aprofundar no mundo dos investimentos justamente a partir da economia nacional e global. Você sabia disso? Na época, como eu disse já em outros vídeos, eu comecei a investir na renda fixa, através do Tesouro Direto, CDBs, enfim, e títulos de renda fixa de forma geral.
Para ser mais específico, começou com o domínio da renda fixa, o meu aprofundamento sobre investimentos, ainda antes de fazer o meu MBA. Ela também possui uma relação com a economia, mas é menos profunda essa relação do que renda variável. É muito mais relacionada à taxa de juros e inflação simplesmente, e você tem menos variáveis que influenciam na sua tomada de decisão. Você tende a deixar o dinheiro parado por mais tempo. Enfim, essas são algumas das características da renda fixa. Na sequência, eu aprofundei os meus conhecimentos econômicos, Eu decidi que eu queria fazer isso porque eu percebi que o mundo dos investimentos tinha uma relação muito próxima com a economia. Eu já tinha visto sobre economia na faculdade, mas eu começava a fazer análises econômicas mais relacionadas aos investimentos também. Durante o tempo, eu comecei a qualificar as minhas análises sobre investimentos de renda variável, começando com ações e, na sequência, eu cheguei ao mundo cripto. E durante as minhas análises, eu percebi o quanto foi importante ter análise macroeconômica também, seja qual for a minha decisão de investimento. Guilherme, mas a economia tem uma faculdade só para isso? Como eu vou dominar isso de uma hora para outra? Bom, primeiro de tudo, a transmissão do conhecimento está mudando. Hoje você consegue encontrar boas fontes em meios digitais, mesmo sem precisar fazer uma longa e extensa faculdade. Eu não estou desmerecendo de forma alguma as faculdades, apenas mencionando que existem outras fontes de conhecimento. E eu também estou aqui justamente compartilhando com você o que eu aprendi. Em segundo lugar, você precisa entender de forma mais objetiva como isso se relaciona com o mundo dos investimentos e eu vou compartilhar nesse vídeo isso também, ou seja, na prática. Em terceiro lugar, a economia ela é mais intuitiva do que parece, você vai ver. Se você já domina essa parte econômica, ótimo, mas se não domina, você vai perceber ao longo do tempo isso que eu estou falando. Seja você um novo investidor que ainda não olha tanto para a parte econômica, ou se você é um investidor que já domina isso, é importante entender como o cenário atual está nesse momento. Não só a parte teórica, mas monitorar o cenário externo macro também. Principalmente nas criptomoedas, o universo externo tem mais relação com as criptomoedas do que o ambiente interno. Investir sem se atentar a isso pode causar perdas irreparáveis para você na sua carreira cripto. E por falar em perdas irreparáveis, outra maneira de excluir essa possibilidade é justamente diversificar os seus investimentos, a sua carteira de investimentos, principalmente através do método 12 de Cash que eu desenvolvi justamente para atender a essa necessidade. Eu já falei sobre isso em outros vídeos também, mas vamos lá para a análise principal desse vídeo então. Bom, o fato é que para entendermos o que está acontecendo hoje e o que pode acontecer amanhã, é importante trazer os acontecimentos anteriores também. O mercado cripto começou somente com Bitcoin e algumas criptomoedas poucas que existiam naquele começo. E ele surgiu como uma alternativa a problemas na economia tradicional, no contexto da crise subprime de 2008-2009. Ou seja, o comportamento do mercado era uma antítese da economia tradicional. De lá para cá, o mercado foi se amadurecendo aos poucos e foi chamando a atenção, mas lentamente e inicialmente. Guilherme, você ia falar sobre a crise, não? Por que você está falando sobre o passado? Calma, investidor, vamos chegar lá já já. E não vai demorar tanto, eu estou falando um breve preâmbulo para que quem ainda não esteja na mesma página chegue também nessa mesma página. Mas continuando, houve um boom do mercado de criptomoedas em 2020. O mercado cripto, antes deixado de lado pelos investidores de finanças tradicionais, veículos de imprensa e instituições financeiras em geral, começou a chamar atenção. E você se lembra o que surgiu em 2020? Exatamente, a pandemia. Mas Guilherme, realmente o mercado cripto cresceu com a pandemia? Sim, exatamente. A lógica para isso, para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe que é justamente a lógica do mercado, com baixa intervenção estatal, entre outros fatores como a previsibilidade. E principalmente o Bitcoin carrega essas características como benefícios. Logo, naquele momento de dúvidas quanto ao que ia acontecer na economia, muitos dos investidores tradicionais e pessoas que ainda não investiam resolveram migrar o seu dinheiro parcialmente para as criptomoedas, que é menos suscetível a intervenções de governos. Isso gerou também uma onda de valorização muito grande. Eu já falei em outro vídeo sobre a maxi valorização de 133.333 vezes do Bitcoin desde 2009 e 2010. Mas agora falando desde 2020, a alta é de 3,3 vezes. E isso já falando com a recente correção. Nas máximas, essa alta era muito maior. Bom, então a gente chegou agora ao presente momento. Pontos importantes que eu já falei com você. 1. Criptomoedas surgiram como resposta a uma economia problemática em 2008 e 2009. 2. As criptomoedas se valorizaram fortemente na pandemia e a recessão provocada justamente pela pandemia.
3. Nesse segundo momento, os investidores tradicionais, a mídia e instituições financeiras passaram a olhar mais esse mercado, mais o mundo cripto. Mas acontece que o ano de 2022 começou em um ritmo diferente de 2020 e de 2021. Eu vou fazer uma pausa no mundo cripto nesse momento. A gente viu em 2020 uma recessão global muito forte. Com raras exceções, os países tiveram uma forte queda do PIB, perda de empregos e outros fatores negativos. Os governos, depois de terem decidido fazer lockdown para evitar que a pandemia se espalhasse, eles resolveram ainda injetar dinheiro artificialmente na economia. E como resultado, após uma abertura repentina depois do processo de vacinação, as pessoas resolveram gastar mais rapidamente o dinheiro, o que gerou uma onda de inflação. Em 2021, a inflação superou a meta dos bancos centrais e em 2022 também vai superar. Os lockdowns, gastos e intervenções provocaram isso e, para piorar, os bancos centrais dormiram no ponto. O Banco Central Brasileiro até começou a agir antes com a taxa Selic, mas como o impacto é global, a inflação continuou solta e crescente. O Banco Central americano inventou uma teoria de inflação transitória e achou que ela ia embora sozinha, naturalmente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Banco Central estava errado e, há aproximadamente 2 meses, ele também começou a subir juros. O Banco Central brasileiro já começou no ano passado. Enquanto isso, o Banco Central europeu continua dormindo no ponto. Mas o americano agir já é um fator de alento, pelo menos, né? E justamente por dormirem há tanto tempo, hoje há uma necessidade muito maior de alta na taxa de juros. A alta precisa ser muito maior. E essa alta de juros, somada aos solavancos provocados pela guerra e sanções econômicas à Rússia, vai resultar em uma forte desaceleração da economia e, muito possivelmente, em uma recessão. E por que recessão, Guilherme? Bom, em primeiro lugar, o preço do combustível sobe muito forte no mundo todo por causa da guerra. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a velocidade já está próxima a 50% ao ano. Em valor absoluto, está na sua máxima histórica. 2. A energia está subindo muito forte na Europa, que depende da Rússia, e eles estão em guerra. Então está havendo as sanções econômicas, né? Enfim, todo o processo que está gerando escassez na energia e está subindo o preço da energia lá para a Europa. 3. Isso está puxando a inflação para cima, dentre outros fatores como o lockdown na China, enfim, há uma série de decisões equivocadas que está resultando justamente nessa pressão inflacionária. E como os bancos centrais dos países desenvolvidos dormiram no ponto no começo, agora vão precisar subir muito mais forte a taxa de juros, como eu já falei, do que deveriam se tivessem feito antes o processo. Guilherme, mas atualmente o mundo já não vive uma recessão? Bom, ainda não. A gente está enfrentando uma inflação, mas com um crescimento econômico. No Brasil, por exemplo, a gente está vendo até uma certa geração de empregos, assim como em outros países a gente tem alguns fatores positivos, mas a pressão inflacionária sempre corrói a renda das pessoas e é um problema muito grave. E como existem essas distorções, apesar de ter geração de empregos, apesar de crescimento econômico, a inflação está aí rodando no mundo todo. Bom, investidor, mas a partir de tudo que eu falei, agora a gente vai voltar a falar de criptomoedas. Você está vendo os benefícios das criptomoedas? Por exemplo, os governos não podem gastar artificialmente com as criptomoedas. É muito mais difícil controlá-las. As moedas estatais cada vez mais têm perdido o poder de compra, enquanto as criptomoedas fortes, como por exemplo o Bitcoin, se valorizam e isso representa justamente um ganho de poder de compra. Ou seja, o que eu quero te dizer é que os políticos pelo mundo interferem no livre funcionamento da economia e geram problemas para todos nós. Eles querem fazer política para lá na frente darem esmola, dizendo que estão resolvendo o problema. Mas eles, na verdade, são os criadores dos problemas ao intervirem no funcionamento da economia. Mas enfim, a partir de tudo que eu falei, se prepare financeiramente, é isso que eu posso te dizer. As crises geram dificuldades econômicas ainda maiores do que a gente está vivendo com a inflação. E se você tem dinheiro, diversifique. Mantenha moedas fortes na carteira, como por exemplo o dólar, ainda que seja uma moeda estatal, mas é a moeda mais forte das estatais, então é bom ter também um pouquinho para diversificar na sua carteira, ou outras moedas fortes além do dólar. Mas também eu gostaria de falar para você ter renda fixa na carteira, principalmente renda fixa pós-fixada, com indicador atrelado ou à inflação ou à Selic, sobretudo à inflação. E também tenha as criptomoedas, mas claro, sabendo que existe sempre o risco. E lembra que eu te falei lá atrás que elas se valorizaram com a Covid? Lembra também que elas atraíram investidores de finanças tradicionais? Pois bem, com uma potencial crise à vista, elas poderiam ser uma alternativa que geraria o mesmo benefício de 2020.
mas o fato dela ter atraído investidores tradicionais tem gerado uma mudança de comportamento das criptomoedas. Com a anunciada alta de juros nos Estados Unidos, o mercado cripto corrigiu inicialmente. Se fosse pela lógica anterior, seria um benefício para as criptomoedas. E parte disso acontece justamente porque existem novos investidores, investidores de finanças tradicionais que estão posicionados no mercado cripto. Então o comportamento acaba se alterando um pouco. Parte dos investidores veem as criptomoedas como, por exemplo, a bolsa de valores. E não sou eu que digo isso para você, mas os movimentos, por conta dessa queda recente, foram os mesmos da bolsa de valores no Brasil e no exterior. Enquanto os investidores mais antigos e até alguns novos creem que essas criptomoedas são capazes de ganhar protagonismo real na sociedade e nas economias. Na minha visão, as características do mercado se assemelham mais ao segundo grupo, ou seja, que elas são moedas que podem ganhar protagonismo na sociedade. Então eu acredito que em algum momento o comportamento pode voltar àquele comportamento original de se beneficiar de problemas econômicos. Mas quando isso vai acontecer? Bom, quando exatamente saírem os perfis mais especuladores ou quando sair o dinheiro que vê esses ativos somente como ativos de risco. O fato é que esse mercado possui seu potencial incrível, mas também possui os seus riscos. Por isso é importante a diversificação e por isso o método que eu desenvolvi, chamado Dose de Cash, é fundamental para a sua carteira de investimentos. Nesse vídeo, então, você viu a evolução histórica das criptomoedas. Viu também como elas se comportaram em momentos de crise e algumas características do mercado cripto. E por fim, você entendeu o contexto econômico global atualmente, as dificuldades dos países, potenciais desdobramentos do que pode acontecer e lições importantes para o seu dinheiro. E não deixe de diversificar o seu dinheiro com o método Dose de Cash, como eu falei. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!